Boa noite, amigos. Obrigado, equipe de louvor, por esse momento especial. Sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Estreito para mais uma noite de estudo da Bíblia e de adoração, nessa Semana Santa 2024. Aproveitando e cumprimentando a todos os amigos que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo, de Florianópolis, 96.9. Sejam todos bem-vindos a esse momento especial de celebração nesta sexta-feira. Onde quer que você esteja nos ouvindo, aqui em Florianópolis ou em qualquer lugar do mundo, através do nosso aplicativo da Rádio Novo Tempo. Que bom ter a sua companhia em mais um culto. Saudar também a você que nos assiste no YouTube, no canal da nossa igreja, aqui do Estreito, IASD Estreito. Seja muito bem-vindo também, onde quer que você esteja. E a todos os que estão aqui na igreja, presencialmente, para esse momento especial de adoração. Esta semana temos conversado um pouquinho a respeito do grande sacrifício que Jesus fez em nosso favor. E hoje chegamos a um tema, o penúltimo tema de nossa série, o que existe de santo na Semana Santa. Esse será o tema que nós iremos conversar um pouquinho hoje. O que existe de santo na Semana Santa. Hoje, o dia conhecido como Sexta-feira Santa. Por que existe uma Sexta-feira Santa? É o que nós iremos tentar entender a partir de agora. Ninguém pode voltar além do princípio. E se voltarmos ao princípio, de acordo com Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. E é por esse motivo que Deus deve ser adorado, porque Ele criou todas as coisas. Não apenas porque Ele é o Criador, mas também porque Ele é o nosso Redentor. Ele criou tudo, mas houve uma ruptura no plano original de Deus e Ele teve que resgatar o ser humano. E nós, adventistas, quando paramos no sábado para descansar, desde 6h14 do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos celebrando duas coisas. Estamos celebrando a criação e estamos celebrando a redenção. É por isso que quando Cristo terminou de construir todo o mundo, tudo que nele há, ao sexto dia, Gênesis 2, 1-3 diz que Ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então Ele descansou no sétimo dia e tornou esse dia um memorial da sua criação. E quando falamos de uma sexta-feira santa, quando foi 3 horas daquela sexta-feira, do ano 31, como vimos ontem, Jesus também descansou. Quando Ele disse lá na cruz, tetelestai, está pago, está consumado. Quando o preço da nossa redenção foi pago, Jesus então descansou também no sétimo dia. Passou todo o sábado na sepultura. É por isso que nós entendemos que o sábado é memorial da criação, mas também é memorial da redenção. Então Deus criou tudo. E ao criar o homem, Adão e Eva, o ideal de Deus é que eles vivessem eternamente felizes. Mas como nós vimos na quarta-feira, eles tiveram que ser submetidos a um teste, para saber se eles poderiam ser integrados à família celestial. O teste aparece em Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, o que diz o texto? Certamente morrerás. Esta é a palavra de Deus. Eva se separou de Adão, achou o fruto agradável, parecia apetitoso, encantou-se com a serpente,
Esta começou a conversar, e na conversa a serpente introduz no planeta Terra a primeira mentira. E qual foi a primeira mentira contada no planeta Terra? É certo que não morrereis. O que Deus disse, que você vai morrer? Não, você não vai morrer. Na realidade, no cerne do pecado está a dúvida com relação à palavra de Deus. Em última instância, Eva e Adão, eles pecaram porque eles duvidaram da palavra de Deus. Eles preferiram ouvir a serpente do que ouvir ao Senhor. E quando uma pessoa peca hoje, as condições são bem parecidas. Nós deixamos de ouvir os conselhos da palavra para ouvir as sugestões de Satanás. Então, quando nos afastamos da Bíblia, o caminho sempre será o pecado. Certamente morrerás. Eva comeu, levou para Adão, e aqui é um detalhe interessante. Eva foi enganada pela serpente. Adão não. Quando Eva trouxe o fruto para que Adão comesse, ele sabia ser errado. Mas, temendo perder sua companheira, a quem tanto amava, e ele até fez um poema para ela, não foi? Essa, na verdade, é o quê? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele era apaixonado por Eva. E o que resolveu fazer Adão? Lançar sua sorte com a mulher. Eu sei que é errado, mas eu vou lançar a minha sorte com Eva. O que Deus fizer com ela, terá que fazer comigo. E ele lançou sua sorte com a mulher. Então, ao comer do fruto proibido com Eva, eles passaram de uma linha que era proibida. Inclusive, quando vamos para o Novo Testamento, você vai ter ali 9 termos gregos para pecado, dos quais anomia é um deles, que é aquele que quebra a lei, que é nomos, mas existem mais 8 termos para pecado, e um desses termos significa literalmente passar do limite estabelecido por Deus, ir além da linha que Deus estabeleceu. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles quebraram uma clara orientação. Eles se aproximaram de uma árvore proibida. Eles cruzaram uma zona perigosa. Então o pecado trouxe maldições para o planeta e para a família humana. Então veio a sentença para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. E quando o ser humano morre e é sepultado, literalmente se cumprem essas palavras. Ele veio do pó e ao pó ele volta. Ou seja, eu não disse que se você comesse você morreria, pois agora você está fadado à morte. A morte vai chegar para você. É verdade que Adão só morreu com 930 anos, mas ele testemunhou a morte de um filho muito cedo, quando Caim tirou a vida de Abel. Então a maldição alcançou a família humana. A morte se estendeu a todos os descendentes de Adão. Em Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Então vem a promessa do Evangelho. Deus então chama Eva, chama a serpente e diz para as duas: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Parafraseando,
Um dia, serpente, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas um dia, o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. E nós vimos aqui na quarta-feira de que esse esmagar a cabeça da serpente, ele acontece em 3 momentos históricos: na cruz, na segunda vinda de Cristo e depois do milênio. Na cruz, Satanás foi completamente derrotado. Na segunda vinda de Cristo, ele será aprisionado. E 1000 anos depois, ele será destruído pelo fogo eterno. Então aí nós temos o completo esmagar a cabeça da serpente. Satanás finalmente será destruído. E o profeta Naum declara que o mal não se levantará a segunda vez. Vimos também que quando Adão teve relações com Eva, ela concebeu, deu à luz a Caim, ela disse: eu adquiri um varão, o Senhor. Ela esperava que esse garoto fosse já o Messias da profecia, mas ela descobriu que não era, tornou-se ele sim o primeiro homicida da história. E eu gosto muito dessa imagem. Eu fico imaginando Adão e Eva, já com uma certa idade, com filhos, netos, bisnetos, e levando toda a sua família até a porta do jardim do Éden, e mostrando para eles o anjo com a espada desembainhada, e contando a história de como foi a criação, como foi prazerosa a vida antes do pecado, como tudo era perfeito, nem as folhas caíam das árvores, nada envelhecia, nada estragava, até que o pecado surgiu. Então eles contavam a história da desobediência, eles contavam a história da promessa do Messias, e eles diziam que um dia o Messias viria, e é por isso que eles tinham que sacrificar animais, apontando para esse Messias, e quando esse Messias viesse, eles voltariam para o Éden. O jardim do Éden seria devolvido. Então esta esperança foi sendo passada de pai para filho. E quando chegamos na época do Êxodo, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, e naquela noite em que morreram os primogênitos, Deus estabeleceu a Páscoa. E a palavra hebraica pechá significa literalmente passar sobre, ou seja, em toda a casa onde havia o sangue do cordeiro, nos umbrais das portas, o anjo da morte não entrava, ele pulava a casa, ele passava sobre, isto é Páscoa. Então, por que existe uma Páscoa? Porque Deus proveu alguém que morresse para salvar seu povo. E todos os anos, quando o povo de Israel celebrava a Páscoa, a história era contada da maneira extraordinária como Deus os havia libertado lá da terra do Egito com mão poderosa, e como eles haviam celebrado a primeira Páscoa, naquela noite em que eles saíram do Egito, e como que os primogênitos tiveram suas vidas poupadas, e como que a cada ano essa festa deveria se repetir, esperando que o cordeiro viesse. E aquele cordeiro pascal que morria, ele apontava para Cristo, que sem defeito viveria nesse mundo, até que ele morreria como cordeiro pascal. É isso que Paulo disse em 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por que existe uma Semana Santa? Por que existe Páscoa? Porque Deus manifestou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nós. Tipificado na festa da Páscoa, que por séculos foi celebrada. E quando Cristo veio, ele cumpriu toda a tipologia do santuário. E ele vai morrer por ocasião da Páscoa. Vimos ontem no calendário de Deus que ele se separou no 10º dia. Mudou as economias de salvação na ceia do Senhor. Foi preso na hora em que os primogênitos eram mortos.
e foi crucificado na hora do sacrifício matutino e morreu na hora do sacrifício vespertino. Cumpriu cada detalhe da profecia. Por isso Paulo declara, no contexto da ceia, ele é nosso Cordeiro Pascal. E por que no contexto da ceia? Porque na cruz ele não é Cordeiro Pascal. Na cruz ele é o maldito de Deus. E é maldito porque ele assume o nosso pecado. Porque existe uma Sexta-feira Santa? Porque nela morreu um santo. E aqui é um detalhe que nós devemos aprender e guardar no coração. Cristo veio como o segundo Adão. Paulo diz isso. Se no primeiro Adão todos nós nos tornamos pecadores, através do segundo Adão, todos nós nos tornamos justos. Então o que nós temos que aprender é que Jesus Cristo, com sua vida sem pecado, ele não veio provar que eu e você poderíamos viver sem pecar. O que ele veio provar era que Adão não precisava ter pecado. Então, em teologia, a gente diz algo bem simples. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É uma coisa totalmente diferente. Nós pecamos porque somos pecadores. Porque nascemos com tendência para o pecado. A natureza carnal que Adão e Eva herdaram, depois de desobedecerem a Deus, ela é transmitida geneticamente a todo descendente. E quando nós nascemos com tendência, com propensão ao pecado. Todos nós. Por isso pecamos, porque somos pecadores. Agora, como pode um pecador ficar de pé diante de um Deus santo? Como pode então nós, pecadores, sermos absolvidos no tribunal divino e finalmente sermos salvos? Só há um caminho: o Cordeiro. Lá em Israel, quando alguém pecava, tinha que trazer o seu animal até o santuário. Para cada pecado havia um tipo de animal. Eles traziam esse animal até o santuário. E quando lá chegavam no santuário, na presença de um sacerdote, eles deveriam colocar a mão sobre a cabeça do animal e confessar o seu pecado. Uma vez confessado o pecado, o próprio pecador tinha que pegar agora um cutelo, uma faca e matar o animal. Não era o sacerdote quem matava, era o próprio pecador. E essa cerimônia tinha a intenção de mostrar para o pecador a malignidade do pecado, as consequências nefastas do pecado. Toda vez que você peca, você tem que morrer. Mas se você que não quer morrer, você tem que trazer um animal inocente. Esse animal inocente morrerá no seu lugar. E enquanto o pecador via o animal contorcendo-se às dores da morte, ele via nesse animal um tipo do Messias que um dia viria para morrer em seu lugar. Quando o animal morria, o sacerdote pegava o sangue desse animal, entrava no santuário. Lá no santuário havia todo um ritual. Então, na economia divina, o pecado saiu do pecador, foi para o animal e via sangue ou via carne, porque em alguns casos o sacerdote comia a carne, via sangue ou via carne, o registro do pecado ia para o santuário. O pecador podia voltar para a sua tenda, para a sua tribo perdoada, mas o seu pecado ficou registrado no santuário.
Alguém morreu para que ele fosse perdoado. E uma vez por ano, esse santuário que acumulava registros de pecado tinha que ser purificado, no que nós chamamos o dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês, todo ano. E quando o santuário era purificado, cerimônia realizada pelo sumo sacerdote, que era uma função vitalícia, a mais alta autoridade religiosa de Israel, quando ele terminava todo o cerimonial, ele saía lá fora e do pátio ele abençoava toda a nação de Israel, declarando que todos os pecados daquele ano haviam sido apagados. E eles começavam uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos, que durava 7 dias. Isso tudo era tipológico. Agora Cristo veio, numa sexta morreu por nós. Hoje o Brasil parou, mas quantos entendem essa perspectiva bíblica da Páscoa? Então eu e você, quando pecamos, não levamos mais um animalzinho até um santuário, mas pela fé nos colocamos de joelhos, pedimos perdão na presença do sacerdote, que é Cristo, que hoje está no santuário. Então, pela fé, nós continuamos indo até um santuário. A presença de um sacerdote. E na presença do sacerdote Cristo, nós confessamos o nosso pecado. E quando eu confesso o meu pecado, eu posso levantar-me da oração na certeza de que eu fui perdoado. Mas o meu pecado ficou registrado no santuário do céu. E assim como o terrestre, o santuário do céu tem que passar por uma purificação. E ele está passando. Desde 1844. Lá em 1844, Jesus começou o grande dia da expiação. O santuário começou a ser purificado. Os registros começaram a ser analisados, nome por nome, caso por caso. Podemos nós estar hoje no juízo dos vivos? Sim, podemos. E nós, adventistas que acreditamos no ministério profético de Ellen G. White, temos dela uma declaração de 1900, onde ela disse: breve, não sabemos quão breve, o juízo logo passará aos vivos. Podemos estar no juízo dos vivos? Sim. Podemos provar que estamos? Não, não é possível. Mas quando terminar esse juízo, Cristo deixará também o santuário, como fazia o sumo sacerdote. E quando ele deixar o santuário, ele vem para abençoar o seu povo. E quando ele abençoar todos os salvos, na sua vinda, também começaremos uma festa, que também vai durar 7 dias. E é o exato tempo que nós teremos de viagem daqui para Nova Jerusalém. A festa dos tabernáculos não se cumpriu tipologicamente. Aliás, é a única das 7 que ainda não se cumpriu. Deus não tem duas maneiras de salvar o ser humano. Única e exclusivamente através do Cordeiro. E é por isso que hoje, pela fé, nós temos que ir ao Cordeiro de Deus, porque é Ele quem tira o pecado do mundo. O que existe de santo na Sexta-feira Santa? A morte de um santo. Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado. Mas essa é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. Nós só podemos viver porque um dia o justo morreu.
E por que eu posso viver? Porque por causa de sua morte, Ele pode pegar a sua justiça e nos cobrir. Assim como um dia Deus cobriu Adão e Eva com aquela pele de animal, nós somos hoje cobertos pela justiça de Cristo. E quando chegarmos diante do grande tribunal de Cristo, os anjos celestes como testemunha, o diabo como acusador, Deus como juiz, o diabo vai nos acusar. O diabo vai dizer: esse aí não pode ser salvo, porque ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso e ele fez isso. E o pior é que ele tem razão. Nós fizemos. Mas aí há uma maneira de escapar a esse tribunal. E qual é essa maneira? O nosso advogado vai se interpor e vai dizer: é verdade que o Arilton fez isso, mas ele confessou o seu pecado, ele se arrependeu, e a morte que ele merecia por ter pecado, eu já paguei. A minha justiça é dele, e é por isso que você e eu podemos ser salvos. Não depende da sua obra humana, depende do que ele fez na cruz. Agora é a sua vez, viu? Não depende do que você faz, depende do que ele fez. É por isso que tem muita gente dentro da igreja completamente frustrada. E por que estão frustrados? Porque eles tentam ser santos a vida inteira. Eles olham para os 10 mandamentos, até decoram, e ficam tentando evitar cair em pecado. Eles sabem que mentir é pecado e vivem tentando mentir, tentando não mentir. Sabem que roubar é pecado e vivem tentando não roubar. Sabem que adulterar é pecado e vivem tentando não adulterar. E nós ficamos nos esforçando por fazer coisas boas, pensando que um dia Deus pode nos aceitar. Não é assim que Deus enxerga. Ele já nos aceitou. É por isso que a palavra de Deus ensina de que Ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos amou porque nós somos bons. Ele não nos amou porque éramos justos. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E quando a gente entende o quanto Deus nos ama, a gente passa a entender, então, qual é o processo. O verdadeiro sentido do cristianismo é um relacionamento. Relacionamento com a pessoa de Jesus, que na sua hora marcada fez tudo o que podia para nos salvar. Ele seguiu a agenda, ele seguiu o relógio de Deus em cada evento. E Ele hoje espera que eu e você também sigamos esse relógio, antes que seja tarde demais. Eu e você só temos uma vida para nos preparar para o céu. E como se prepara? Aceitando o Cordeiro Pascal em nossa vida, aceitando sua justiça sobre nós, e lutando, não para não pecar, lutando para não sair da presença dEle, porque na presença dEle ninguém peca. Então, se eu luto para estar na presença dEle, com os hábitos devocionais que a Bíblia me ensina, oração, estudo da Bíblia e testemunho, aí você não peca. Não é uma preocupação se eu vou pecar ou não, é a preocupação de estar na presença dEle o tempo todo, como fez Enoque.
Ele tanto andou com Deus, que um dia Deus disse: a minha casa está mais perto que a sua. Vamos para casa. E ele já foi. Nessa noite, alguém, apercebendo-se do nosso tempo que é limitado, tomou sua decisão. E eu queria convidar agora ao tanque batismal um casal, o Cristiano e a Sheila. Pastor Jorge já está no tanque com esse querido casal, Cristiano e Sheila. Eles entenderam que nós temos apenas uma vida para nos preparar. Não temos toda a eternidade. E enquanto há a vida, vocês tomaram a decisão. Cristiano, nesse mês de março, sofreu uma perda muito grande, não foi? Ele perdeu um irmão que foi assassinado enquanto trabalhava como vigia. Mas ele disse algo interessante que me marcou. Apesar da perda que tive na minha família, creio que Deus está no controle de tudo, por isso fico feliz. Nessa noite, ao tomarem a decisão pelo santo batismo, os pecados de vocês serão perdoados, e o nome de vocês será escrito lá nos céus, no livro da vida. E nessa noite, nós vamos ter uma música agora. E eu queria fazer um convite especial para aqueles que estão na igreja nessa noite e que ainda não passaram pelo santo batismo. Pode ser que você esteja se preparando para ser batizado. Pode ser que você já tenha tomado essa decisão em outro momento. Eu quero nessa noite confirmar a sua decisão e convidar você para uma oração especial. Enquanto tivermos essa música com o quarteto, eu quero convidar você a vir aqui à frente e assistir de perto o batismo desse casal. Ao mesmo tempo que você toma a sua decisão também de em breve ser batizado. Quem é a primeira pessoa que quer vir dizer: pastor, eu quero me batizar muito em breve? É você? Pode vir aqui então. Venha. Enquanto o quarteto canta, quero convidar você a vir aqui à frente. Você que quer também se preparar para em breve ser batizado. Você que reconhece nessa noite que você não tem todo o tempo do mundo, mas há um tempo oferecido a você e a mim para tomarmos essa decisão. Por isso, venha aqui à frente, assiste de perto esse batismo. Venha, minha querida, pode vir aqui. E depois do batismo eu quero orar também por vocês. Quarteto. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir. Você que nos assiste agora pelo canal no YouTube de nossa igreja, o convite é para você. Onde quer que você esteja nos assistindo, se nessa noite você quer tomar a sua decisão também ao lado de Jesus, coloque nos comentários da nossa live: eu quero me batizar. Diga isso. Nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos te ajudar na sua decisão. Você que agora nos assiste pela internet, nos ouve pela Rádio Novo Tempo. Você que está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo nesse momento. Se você quiser tomar a sua decisão por Cristo e pelo batismo, você pode mandar para nós uma mensagem agora no WhatsApp da Rádio Novo Tempo. No 48 998 30 6498. Repetindo para você: 48 998 30 6498.
nesse WhatsApp da Rádio Novo Tempo, mande para nós a mensagem: eu quero me batizar. E a Rádio Novo Tempo vai fazer contato com você e ajudá-lo nessa decisão. E você que está aqui na igreja sentado, tem pessoas que ainda não passaram pelo batismo. Eu queria convidar você a tomar sua decisão agora e vir aqui à frente. Queria chamar também a família, o casal que participou dos estudos com esse casal que será batizado. Deixa eu chamar aqui o casal aqui, por gentileza. Vem aqui à frente, o Euclides e a Terezinha. Vocês participaram desse estudo com o casal, vem acompanhá-los de perto, nesse momento do batismo. E eu queria mandar um alô também para a família do Cristiano e da Sheila, que estão lá no Rio Grande do Sul, nos assistindo agora lá no Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo a decisão desse casal, dos parentes de vocês. Vocês também precisam tomar agora uma decisão ao lado de Jesus. Tomem agora essa decisão. Certamente ficaremos sabendo dela, e que vocês tenham a oportunidade, como Cristiano e Sheila, de em breve descer as águas batismais. E a você que está aqui na igreja nessa noite, que não tomou ainda sua decisão por Cristo e pelo batismo, vem aqui à frente enquanto o quarteto canta. Sheila, aceitastes a Cristo como teu Salvador pessoal. Nessa noite, ao ser batizada, teu nome será escrito no livro da vida lá nos céus, e que lá ele permaneça até que Jesus volte para nos buscar. E nós, pastores, obedecendo a ordem de Cristo, nessa noite te batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo Cristiano, não tem sido um mês fácil para você. Eu imagino a dor da perda de um irmão. Mas Deus está dando a você nessa noite também uma grande vitória. E a esperança brota no coração de um dia reencontrar também seu irmão na eternidade. E para perdão dos seus pecados, para que teu nome também seja escrito no livro da vida lá nos céus, nós, pastores, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês receberão aqui já da igreja o certificado de batismo, um kit missionário, uma revista de boas-vindas. Eu queria convidar você a ficar de pé, nós vamos orar pelos nossos queridos que vieram aqui à frente, tomando sua decisão. Em breve será também o batismo de vocês, para a honra e glória do Senhor. A você que está nos assistindo pela internet, mande o seu comentário, a sua decisão pelo batismo, e nós iremos orar por você. A você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, mande sua mensagem para o WhatsApp da rádio, 489-9830-6498. Ora comigo. Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome nessa noite, pelas decisões que estamos testemunhando, e pelo batismo desse casal, que sela a fé contigo, nessa cerimônia que o Senhor mesmo aprovou. Pai, obrigado porque existe na história uma sexta-feira santa, porque nela um santo morreu. Obrigado, Senhor, porque graças à tua morte na cruz, nós podemos ter o direito à vida e à vida eterna. Cuida de todos nós nessa igreja. Cuide de todos os amigos que estão nos assistindo pela internet ou pela Rádio Novo Tempo. Que a tua bênção
esteja sobre todos nós. E cumpra a tua promessa de Filipenses 1, verso 6. Aquele que em vós começou boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém.